Bom, então a gente vai continuar com esse tema de seleção de materiais para projetos resistentes à corrosão. Nessa aula de hoje eu vou deixar para vocês aqui mais um estudo de caso para a gente entender como que esses mecanismos são feitos. Essa tabela que eu já tinha mostrado na aula anterior traz a energia que alguns materiais têm na reação direta com oxigênio. Então aqui seria a interpretação do ΔG geral da reação de oxidação do metal com oxigênio. E a gente pode ver materiais que têm maior tendência, mais no alto da tabela aqui, com energias maiores, né, um valor de ΔG negativo mais alto, são materiais que têm uma tendência ao processo corrosivo, uma tendência termodinâmica muito grande. Por outro lado, se a gente for olhar aqui na parte direita da tela, tem aqui os materiais metálicos, o tempo que ele demora para corroer, para perder 0,1 milímetro da sua espessura, numa temperatura de 70% da temperatura de fusão desse material. Então a gente pode perceber, como é o caso aqui do alumínio, que tem uma tendência termodinâmica a reagir muito forte, enquanto que aqui ele tem uma resistência à corrosão na prática muito forte, né? Então essa tabela aqui está mais associada à taxa de corrosão e a tabela da esquerda mais associada aqui à tendência termodinâmica. A gente pode ver que metais como alumínio, metais como berilo, metais como o cromo, são metais que têm uma oxidação num primeiro momento mais alta, ela tem uma tendência forte a oxidar, e tem também uma alta resistência à corrosão traduzido numa baixa taxa de corrosão. São materiais que formam película, são materiais que têm uma camada passiva na sua superfície e essa camada passiva vai frear o processo corrosivo. Os metais que a gente trabalha como metais tipicamente resistentes à corrosão são metais que têm uma autopassivação, uma autoproteção contra o processo corrosivo. Esses metais eles têm uma tendência a formar filme passivo. Esse filme passivo protege os materiais na prática contra a corrosão. Então, a taxa de corrosão experimentada por esses materiais vem de um alto mecanismo de proteção que esses metais têm. E a gente pode usar esse mesmo princípio de proteção desses metais como alternativa, como técnica para produzir materiais resistentes à corrosão. Por exemplo, esses elementos como alumínio, como o cromo, que são metais que naturalmente se protegem, eles podem ser usados como elemento de liga, tem um silício aqui também, eles podem ser usados como elementos de liga para a fabricação de outros materiais, de outros ligas que não têm a mesma característica de resistência à corrosão, e esses elementos podem entrar na composição de propósito para gerar materiais com alta resistência à corrosão, como é o caso dos aços inoxidáveis, como é o caso dos aços acalmados ao alumínio, que utilizam esses elementos de liga. Então aqui uma representação geral de metais, de ligas metálicas contendo esses elementos de liga, e com os primeiros contatos ali com o meio corrosivo vai acontecer a formação de uma película passiva. Essa película passiva vai passar a proteger o elemento de liga, gerando aqui uma camada passiva, um filme protetor na superfície desse material. A vantagem de usar o elemento de liga como alternativa, como metodologia para gerar um material resistente à corrosão, é que essas películas elas se regeneram com o passar do tempo, com um dano físico, com um dano mecânico, e removendo essa camada que está aqui na superfície. Como o material tem o elemento de liga presente em toda a sua estrutura, a partir do contato do metal base com o meio corrosivo, a tendência é que essa camada se renove. Então é um material que apresenta uma resistência à corrosão bem interessante e resistentes à maioria dos esforços físicos que são gerados durante a vida do produto, durante a utilização normal do produto. A desvantagem é que esses elementos de liga muitas vezes são mais caros ou geram propriedades não interessantes do ponto de vista mecânico do produto. O alumínio, por exemplo, é um elemento de liga que é usado em pequenas quantidades porque ele reduz drasticamente as características mecânicas da liga ferrosa, como exemplo. Se a gente for pensar das ligas de cobre, ele já não altera tanto assim as suas características mecânicas, mas ligas ferrosas, a presença de alumínio é danosa do ponto de vista mecânico, mas ela é super
interessante do ponto de vista de resistência à corrosão. Então a gente usa baixos valores de alumínio como elemento de liga para não prejudicar o comportamento mecânico do produto. Já o cromo, ele é um elemento de liga que gera uma característica corrosão interessante e ele é um elemento de liga que gera o aumento de algumas das propriedades mecânicas das ligas ferrosas. Então o cromo ele é usado em grandes quantidades, a gente tem ligas de até 30 e poucos por cento de cromo. Já as de alumínio estão na casa de 5%, as de silício estão abaixo de 5%. São elementos que não se pode usar em grandes quantidades. Se a gente for observar os ferros fundidos, que têm naturalmente uma alta dose de silício comparada com ligas ferrosas de aço baixo carbono, aço ligado, o silício ele traz alguns prejuízos do ponto de vista mecânico, porque ele tende a formar subprodutos, ele tende a formar ali fases não desejáveis que fragilizam o material. Por outro lado, o ferro fundido tem uma resistência à corrosão natural um pouco maior que a dos aços, justamente pela presença do silício. Então, é uma alternativa interessante, é uma estratégia interessante de se trabalhar com materiais mais resistentes à corrosão, mas tem que tomar bastante cuidado com essa questão de mudar drasticamente as características mecânicas ou outras características do produto, do material, né, que vai ser empregado em algum produto. Só ilustrando aqui essa situação, a gente tem alguns dados, né, 18% de cromo, a gente vai deixar ele 100 vezes mais resistente à corrosão num ambiente a 900 graus Celsius, que é um ambiente bastante oxidante. Quando a gente aumenta a temperatura, a reação de oxidação ela fica bem mais sobrecarregada. 5% de silício vai dar 20 vezes de resistência à corrosão e 5% de alumínio dá 30 vezes resistência à corrosão. Então a gente tem aqui uma redução na taxa de oxidação, um aumento na resistência à corrosão bastante interessante com pequenos valores, com pequenos teores. Existem essas ligas de cobre contendo alumínio, que são chamadas bronzes de alumínio, que são ligas bem mais resistentes do que o cobre nativo. A presença de alumínio ou de silício em prata também aumenta aqui a resistência à corrosão. No caso, a prata já é um metal resistente à corrosão atmosférica, mas ela sofre um problema de mudar de cor por causa do enxofre. Forma-se sulfeto de enxofre, que tem uma coloração preta sobre as ligas de prata, o que é um problema estético no produto, e a presença de alumínio ou de silício em pequenos valores, em pequenos teores, vai aumentar essa resistência ao manchamento pelo enxofre. Outra estratégia interessante e bastante utilizada é a formação artificial de uma película. E essas películas tipicamente vão conter os materiais mais resistentes à corrosão, como é o caso do óxido de alumínio. Em vez de a gente usar o alumínio como um elemento de liga em toda a estrutura do material, sendo que a gente precisa do alumínio somente na superfície, uma alternativa é usar ou o depósito direto artificial do óxido de alumínio, ou fazer uma pulverização, uma deposição de alumínio na superfície de forma que ele crie uma película de óxido de alumínio para poder proteger o material. Então a gente pode pensar tanto no revestimento metálico sobre a superfície, um revestimento de um metal mais resistente, como o alumínio, como o cromo, como a prata, como o ouro, como ródio, como o paládio, que são metais bem mais resistentes à corrosão que as ligas ferrosas, como ponto de partida. E a gente pode criar um revestimento desses metais, que esses metais na superfície vão formar uma película resistente à corrosão. Ou mesmo gerar um depósito direto do próprio material cerâmico, um revestimento cerâmico contendo óxido de alumínio ou um revestimento cerâmico contendo óxido de silício. Então aqui a gente pode depositar o metal ou depositar a película cerâmica, que a gente vai ter um resultado bem interessante de resistência à corrosão. O grande problema é que essas películas não vão se regenerar porque o material está só na superfície. Um dano físico, um arranhão, uma trinca, um defeito qualquer nessa superfície não vai fazer com que essa película se regenere. A grande vantagem é que fica bem mais barato, eu não preciso usar o elemento de liga em toda a matriz, em toda a massa de material metálico, tornando esse processo um pouco mais em conta. Aqui um exemplo de deposição de óxido de silício, esse processo é chamado de esmaltação.
Com certeza vocês já ouviram falar de caneca esmaltada, de prato esmaltado, principalmente no interior, principalmente quem tem família que mora no interior. No passado isso era muito comum, hoje em dia nem tanto, mas ainda encontra-se bastante produtos de aço contendo uma película de vidro, propriamente dito, na superfície, que além de esteticamente ficar bonito o produto, ele gera uma resistência à corrosão bem acentuada, bem interessante. Aqui a gente está falando basicamente da necessidade de ter uma estratégia, de ter um revestimento ou de ter uma, um método que vai deixar o material mais resistente à corrosão. Existe um valor teórico de 400 graus Celsius, onde que esse valor seria o limite do emprego de ligas sem resistência à corrosão. Em outras palavras, qualquer material metálico que vai estar submetido a um ambiente aquecido acima de 400 graus Celsius, eles têm que ter algum tipo de estratégia para aumentar a resistência à corrosão, porque esses materiais não vão conseguir suportar essas elevadas temperaturas por causa da taxa de corrosão que aumenta bastante. Obviamente que os materiais que se protegem, eles já têm essa estratégia embutida neles próprios, como é o caso do aço inox, e a gente já tem um material que se passiva, que se protege, como é o caso do cromo, né? A gente já tem um material que se passiva naturalmente. A presença de cromo no aço inox vai gerar a mesma característica de formação de produto. Existe um tipo específico de aço inox chamado 188, que é o IZ304, é o aço inox mais conhecido, mais utilizado, mais comum. Ele é um aço inox austenítico, que ele tem na sua composição níquel para estabilizar a fase austenítica e cromo para gerar resistência à corrosão mais acentuada do material. A fase austenítica por si só ela já é mais resistente à corrosão do que a fase ferrítica. Então essa estratégia aqui dos aços inoxidáveis austeníticos é manter a fase ferrosa numa fase resistente à corrosão e aumentar a resistência à corrosão com a presença de cromo. Existem aços aqui que vão até 30% de cromo, que são tipicamente empregados em diversas situações, em diversos ambientes, aquecidos ou não. O diagrama, esse gráfico mostra de uma forma comparativa, né? Aqui a gente tem uma taxa de corrosão arbitrária, só mesmo para a gente poder ter um comparativo entre os materiais. Aqui seria o valor 1, onde os materiais têm a sua taxa natural de corrosão. Se a gente pegar a liga ferrosa como exemplo, ela vai ter um valor típico de corrosão com oxigênio. E ele mostra aqui a redução dessa taxa com adição de elemento de liga. Então a gente vê que silício e alumínio geram uma redução na resistência à corrosão bem mais intensa que o cromo. Ele consegue chegar aqui, se a gente usar o 1/20, né, que seria aqui uma queda de 20 vezes na taxa de corrosão. O alumínio e o silício vão conseguir chegar nesse valor com teores menores, aqui na casa de 6%, enquanto que o cromo precisa ter uma adição de elemento de liga até 10% para chegar nessa mesma redução de taxa de corrosão. Porém, o cromo ele pode ir até valores de 30% a 35%, sem muito prejuízo no comportamento mecânico do aço, enquanto que silício e alumínio têm um percentual máximo que não vai gerar grandes problemas. Então, eles são limitados. O uso de silício e de alumínio é um pouco limitado. O alumínio aqui em 10%, o silício aqui em torno de 5%, 6%, para não comprometer outras características. Então, o cromo hoje ele é o material mais largamente, ele é o elemento de liga mais largamente utilizado para se trabalhar com essa característica de resistência à corrosão. O alumínio em menor teor, mas ele também tem vários casos onde ele é utilizado. E o silício ele é bem menos intenso, bem menos utilizado porque ele fragiliza. A gente pode ver que o limite de 12% para poder formar aço inox, a gente já está falando aqui numa redução de 40 vezes da taxa de corrosão. É um valor bastante interessante, bastante expressivo para os materiais. Eu vou mostrar para vocês aqui é um catálogo da Gerdau que eu gosto muito de trabalhar com ele. Ele tem algumas informações bem interessantes. Aqui ele fala um pouquinho sobre esses aços inoxidáveis. Eu vou deixar esse material para vocês consultarem.
Fala das categorias, né? A principal norma que a gente usa para classificar os aços inoxidáveis é a norma AISI, que tem toda a classificação dos tipos e dos códigos utilizados no mundo inteiro. Temos os ácidos martensíticos, que eles vão ter ali uma estrutura cúbica de corpo centrado, uma estrutura ferrítica, com formação de martensita nos processos de têmpera. Aqui temos os principais elementos, né? O AISI 410 e 420 são representantes desse grupo de martensíticos. Eles vão ter aqui um baixo teor de cromo, de 12 a 16% de cromo, 0,4 até 0,4 de carbono, justamente para poder ter a formação de martensita no tratamento térmico. Os ferríticos, como o próprio nome já induz, né, são ácidos que têm uma estrutura tipicamente ferrítica. A diferença dos ferríticos e martensíticos está mais na possibilidade de tratamento térmico para formar martensita no primeiro exemplo, e os ferríticos, tipicamente, eles não têm esse teor de carbono mais alto para poder formar a martensita em tratamento térmico. Eles também têm um teor aqui elevado de cromo, até 30% de cromo, e vai ter ausência de níquel nesses dois grupos, porque a presença de níquel estabiliza a fase austenítica, e a ideia aqui é não ter a fase austenítica presente. Então a gente tem aços que vão trabalhar com a sua estrutura basicamente ferrítica. A vantagem desses dois é a resistência mecânica mais acentuada em aplicações onde isso é requerido. Se a gente pensar em facas e elementos para corte, a resistência mecânica para manter o gume afiado, ela é bastante interessante. Às vezes isso é mais importante no projeto do que a própria resistência à corrosão. Então são materiais que vão ter uma taxa de corrosão um pouquinho diferente do austenítico, mas de quebra vai ter uma resistência mecânica bem maior, podendo ser utilizados em aplicações que requer materiais de menor espessura. Os austeníticos, eu já tinha comentado com vocês, além do cromo, eles vão ter aqui a presença de níquel em grandes teores. Uma desvantagem da presença de níquel é o preço, que esses aços são mais caros que os ferríticos, mas eles têm uma resistência à corrosão bem mais acentuada. O principal e um dos primeiros aços a serem trabalhados com essa estrutura é o AISI 304. Ele também é conhecido como 18,8, que tem essa composição típica com 8% de níquel, e ele vai ser um dos o mais utilizado dos aços austeníticos. E eu acho que dos aços inox em geral ele é o mais empregado de uma forma mais transversal. Vamos dizer assim, é um aço de aplicação geral que daria para conta de qualquer recado, de qualquer função, desde que não seja requerida uma resistência mecânica mais acentuada para esse material. Temos também o desenvolvimento de aços duplex, que são aços que vão ter uma estrutura mista em torno de 50% em fração volumétrica de estrutura austenítica e de estrutura ferrítica. Ele vai ter aqui um cuidado grande no seu balanço de elementos de liga, justamente para ter uma formação de fase austenítica, mas não 100% da estrutura austenítica. Parte da estrutura se mantém como ferrita. A vantagem é que vamos falar assim, os 50% do aço que se mantém na fase ferrítica tem uma resistência mecânica mais acentuada, então ele vai gerar uma resistência mecânica um pouco maior que os austeníticos. E os outros 50% da estrutura que se mantém na fase austenítica tem uma resistência à corrosão mais acentuada, então ele vai ter um misto de boa resistência mecânica com boa resistência à corrosão. Ele vai ser mais resistente mecanicamente que os austeníticos e vai ser mais resistente à corrosão do que os ferríticos. Então ele vai ficar ali num patamar intermediário, ele vai ganhar pela presença das duas fases. O quinto tipo que é considerado são aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação. Então aqui eles vão ter um teor de níquel em torno de 4% e vão ter a presença de cobre para poder formar precipitados e aumentar a resistência mecânica deles. E vão ter uma resistência à corrosão aqui equivalente aos austeníticos. Então ele vai ter uma outra estratégia de aumentar a resistência mecânica pela formação de precipitados e mantendo aqui a resistência alta à corrosão. Aqui traz mais algumas informações, questão de serem magnéticos, questão de trabalho a frio e tudo mais. E aqui uma tabela resumo com os principais códigos, com as principais indicações desses materiais. A série 400 são estruturas martensíticas e ferríticas.
Os martensíticos são endurecíveis, os ferríticos não, então só a diferença entre os dois é a formação de fases mais duras no tratamento térmico. A série 300 é basicamente austenítica, tem alguns exemplos aqui de duplex, mas geralmente os duplex têm um código específico para eles, uma classificação que foge um pouquinho à classificação da norma ISI. E depois ele traz uma forma de a gente trabalhar essas características em função de um determinado produto, de um determinado projeto. Ele traz uma tabela mais geralzona, com vários códigos, que a gente tem aqui vários tipos de resistência, vários tipos de meios corrosivos. Então aqui a gente tem, por exemplo, a atmosfera branda e água de chuva, água não salgada. A atmosfera mais contaminada do ponto de vista de contaminação industrial e mais contaminada com presença de maresia. Depois, água salgada, que seria a aplicação direta em água salgada, e a produtos químicos. De uma forma genérica, produtos químicos mais brandos, como solventes, produtos químicos mais oxidantes e produtos químicos mais redutores, com característica forte oxidante ou redutora. E aqui a gente vê a aplicação entre eles. Então, aqui é a série 400, que são os martensíticos e os ferríticos. Eles têm uma boa resistência à corrosão, o xizinho nessa tabela garante que ele é resistente naquele meio. Então a gente tem aqui a atmosfera branda e a água, todos os ácidos inoxidáveis são resistentes à água, não contendo muitos contaminantes, e uma atmosfera natural. A aplicação para essa aplicação, a utilização desses materiais para essas aplicações são mais transversais, sendo qualquer ácido inoxidável serviria. Já em atmosfera mais carregada de contaminantes industriais e atmosfera marinha, os ácidos da série 400 eles não são muito empregados porque eles têm uma baixa resistência à corrosão a esse meio, uma baixa resistência à corrosão à água salgada e a produtos químicos. Então eles são utilizados em aplicações onde não se requer um material tão resistente à corrosão assim, e o meio corrosivo ele se torna mais brando, mais próximo aqui de uma corrosão atmosférica. Se a gente chegar aqui na casa dos 300, principalmente o 304 e 316, que são dois grandes representantes desse grupo, eles já têm aqui na tabela uma aplicação mais abrangente. O 304 ele só não seria indicado para aplicação direta em água salgada ou atmosfera forte, um produto químico com forte característica redutora. Ele não teria resistência típica à corrosão. Já o 316, ele tem aqui uma resistência à corrosão mais abrangente, ele resiste à água salgada e ele também resiste aqui a meios oxidantes e redutores. Vocês podem observar que existem variações desses ácidos, o 400L, 304L, 316L. Esse L é uma letra utilizada para indicar que esse ácido tem um reduzido teor de carbono, que é bastante interessante para aplicações onde esse material será soldado. Esses ácidos eles sofrem um processo de corrosão durante o processo de solda, forma-se precipitação de carbonetos pelo aquecimento ali na zona termicamente afetada, e esses carbonetos eles vão gerar um empobrecimento da liga, tornando a liga menos resistente à corrosão. Esses carbonetos são principalmente carbonetos de cromo, e essa versão L tem um extra baixo teor de carbono para evitar a precipitação de carboneto de cromo. Não tendo o carbono presente, o cromo não vai precipitar e vai continuar disposto na liga como solução sólida para continuar formando filme quando necessário. Então eu vou deixar esse material para vocês. Esse catálogo ele traz muitas outras informações, ele é um catálogo comercial. Eu vou deixar para vocês esse catálogo da Gerdau, da Uzi Minas e da ArcelorMittal. Além de algumas informações técnicas do ponto de vista de bibliografia, ele traz também dados como tamanho de bitola, né? Bitola, tamanho de barra, tipos de espessuras de chapa. Ele é um guia utilizado para a gente saber qual que é o material que está disponível no mercado, né? Então, em termos de tamanho, espessura, composição química, se é ou não é tratável termicamente, ou se é ou não resistente a determinado meio. Essas tabelas aqui elas são úteis para a gente poder escolher o melhor tipo de material para determinadas aplicações. Então, se passar aqui rapidinho, ele fala sobre as formas, né, os tamanhos. Então, tem barras redondas, barras quadradas, fio máquina,
para poder depois usar no processo de trefila, barra forjada, chata, quadrada, redonda, bloco, discos, então, tem tarugos. Existem diversas informações, é um catálogo, é um guia comercial mesmo para você escolher o produto que mais atende ao seu projeto. Só voltando aqui, eu esqueci de falar um pouquinho sobre essa parte aqui da resistência à corrosão. Ele traz aqui uma terceira página com a influência dos elementos de liga, onde ele parte do material base, que foi desenvolvido inicialmente, e com algumas variações. Então aqui eu vou pegar o 304, por ele ser o mais empregado, acho que a informação vai ser mais interessante. Ah, não traz 304. Bom, aqui a série 300, que é a adição de níquel para formar a estabilização da fase austenítica, ele traz aqui a base, que é o 302, que foi o primeiro utilizado, e com algumas variações. Por exemplo, redução de carbono, aumento do níquel e aumento de molibdênio para aumentar a resistência à corrosão, formou-se o 316. Se tirar mais ainda o carbono, faz o 316L. Adição de enxofre para melhorar a usinabilidade do material, projetos que requerem uma alta taxa de remoção ou processos de usinagem um pouco mais complexos, a gente pode escolher esse com adição de enxofre para melhorar essa característica de usinabilidade. Aumentar mais ainda níquel para aumentar o trabalho a frio, temos aqui o 305. Se aumentar mais ainda o níquel e tirar cromo, para aumentar mais ainda a deformação a frio, temos o 384. Tirar carbono e aumentar cromo, tem o 304. Tirar mais carbono ainda, tem o 304L. Então, assim por diante. Essa traz aqui uma matriz com as variações existentes a partir de um material base com a influência de elemento de liga. Basicamente, a gente está falando de resistência à corrosão, estabilidade de fase austenítica, trabalho a frio, soldabilidade e usinabilidade. São as principais variações que a gente vai encontrar nesse diagrama. Então, quando a gente faz aquela análise com índice de mérito ou através de um processo não derivativo e a gente escolhe para o produto um aço inoxidável, a gente pode vir aqui e escolher o aço inoxidável específico para aquele produto, de acordo com características de resistência à corrosão, características de soldabilidade, que seria a inibição de precipitação de carbonetos, questão de usinabilidade para os processos industriais, e a gente consegue ter aqui diversos candidatos, diversos materiais que podem ser escolhidos. Em sala de aula a gente acaba fazendo uma seleção mais simplificada, chegando ali somente a indicar que o material é um aço inoxidável. Mas em processos reais, além de saber que é inoxidável, a gente tem que chegar no valor final do inoxidável. Além disso, o formato deles vai ser uma chapa, se vai ser uma barra redonda, se vai ser uma barra quadrada. A gente consegue com esses catálogos aqui ter uma informação mais generalizada para poder escolher esses materiais. Então eu vou deixar para vocês esses três catálogos, da Gerdau, que é esse que eu estou mostrando, o da Uzi Minas e o da ArcelorMittal, para vocês terem um material de consulta. Esse material está disponível na internet, então vocês podem procurar também versões mais novas desses materiais, mas ele é um bom guia para a seleção de materiais, para a finalização do trabalho, até chegar no material final que vocês precisam. Composição típica do aço inox 304, a gente tem aqui uma tabelinha com os valores dos elementos de liga, o carbono no máximo 0,08, manganês resíduo do processo de fabricação, fósforo resíduo do processo de fabricação, enxofre mesma coisa. E esses materiais aqui, esses elementos de liga, eles não são adicionados de propósito, eles são resíduos do processo de fabricação. Já níquel e cromo já são adicionados de propósito para gerar essa característica de resistência à corrosão e estabilização da fase austenítica. Aqui alguns exemplos gerais de aplicação desse material, como revestimento de chaminés, fornos, diversas instalações industriais, reatores de pressão. Se bem que reatores de pressão, geralmente a resistência mecânica sugere que a gente precisa de um material ferrítico. Mas se não for, dependendo da pressão, dependendo da dimensão do reator, qualquer material, se a gente for pensar do ponto de vista mecânico, qualquer material pode ser corretamente dimensionado para resistir a uma pressão interna, tem que fazer um balanço de custo-benefício. Pode-se utilizar o 304, mas precisa de uma espessura maior, e se for necessário uma espessura menor, utiliza-se os ferríticos da série 400.
Então, diversas instalações industriais utilizam o 304, equipamentos cirúrgicos como bisturis, como pinças, sistemas de exaustão veicular. Então, são diversas aplicações para esse tipo de produto. E quando aquela aplicação requer uma resistência mecânica maior para reduzir a seção do produto, a gente sai do 304, vai para uma aplicação mais específica, entrando aí na categoria dos ferríticos ou dos martensíticos. Mostrar para vocês aqui um estudo de caso de palhetas de turbinas de avião. É um exemplo de uma aplicação específica de material resistente à corrosão, mas ele precisa ter resistência à corrosão e resistência mecânica mais acentuada do que os aços inoxidáveis são capazes de oferecer. Essas aplicações muito específicas, em temperaturas bem altas, nós estamos falando aqui na casa de 800, 900 graus Celsius de aplicação, com resistência mecânica acentuada, para essas aplicações foram desenvolvidas o que a gente chama de superligas. São materiais que foram desenvolvidos a partir da década de 30. São superligas de níquel, superligas de cobalto, superligas de ferro, que são materiais que foram desenvolvidos especificamente para essas aplicações de elevada temperatura, mais do que o normal, e com resistência à corrosão ainda acentuada. Exemplos de aplicações como essas são turbinas de jatos, foguetes e veículos espaciais, alguns pontos ali, principalmente próximo da região de queima de combustível, reatores nucleares, submarinos, usinas termoelétricas. São aplicações muito específicas, onde os aços inoxidáveis, tipicamente disponíveis no mercado, eles não conseguem dar ali uma solução interessante em relação de tempo de vida, em relação de resistência à corrosão, de resistência mecânica, e entrar essas superligas para essas aplicações. Elas vão ter, além de alta resistência à corrosão e resistência mecânica, precisa ter uma ductibilidade adequada para poder processar o material na forma adequada, resistência ao impacto, resistência à fadiga e resistência à fadiga térmica. São características que essas superligas têm que se diferem dos demais materiais. Aqui exemplos dessas composições, então tem a liga 713C, B1900, a Ford 406, são exemplos aqui de superligas. Aqui a composição, vocês podem observar um alto teor de níquel e de cromo. Então aqui são superligas de níquel, exemplos de codificações de superligas de níquel. Tem a presença de molibdênio, que é um elemento de liga que estabiliza a estrutura e que garante uma resistência mecânica, travando discordância, que ele entra como solução sólida e garante uma resistência mecânica mesmo em temperaturas mais altas. Em alguns casos, presença de tungstênio, tântalo, nióbio, que são metais refratários, eles têm tipicamente uma resistência a altas temperaturas. Alumínio para aumentar a resistência à corrosão, titânio, carbono, boro, zircônio, que entra um elemento de liga não muito comum em ligas metálicas, que é o zircônio. Essas superligas, elas têm essas características específicas e foram desenvolvidas tipicamente para isso. Então aqui 4 exemplos, né, de superligas de níquel. Eu vou mostrar para vocês esse estudo de caso de onde essas superligas de níquel são adicionadas. Eu tinha comentado já nas aulas anteriores que a gente ia falar sobre isso. A gente tem aqui um desenho esquemático de uma turma que trabalha aqui em torno de 950 graus Celsius de temperatura nas regiões mais aquecidas. Elas têm aqui, como característica típica, são algumas zonas, e cada zona aqui tem uma temperatura típica de trabalho. Nessa região de entrada, a gente tem uma temperatura mais próxima da temperatura ambiente, é uma região onde o ar ele é inicialmente comprimido, então tem esses primeiros ventiladores aqui que vão se comportar como compressores. Esse tipo de produto a gente chama de turbocompressor porque ele tem as duas características, tanto a característica de turbina quanto a característica de compressor. A diferença de turbina e compressor está na função que o produto desenvolve, mas ele é fisicamente a mesma coisa. Se a gente pensar, por exemplo, um ventilador elétrico que tem uma energia elétrica tocando o motor, fazendo ele girar e fazendo um fluxo de ar numa determinada direção, a gente considera isso como sendo um compressor. Ele usa uma outra energia para alimentar o motor, esse motor girando vai girar palhetas e essas palhetas vão fazer um fluxo de ar direcionado, empurrando o ar numa direção.
Esse tipo de comportamento é chamado de compressor. Agora, o ar em movimento, que já está em movimento, ou naturalmente ou artificialmente, esse ar batendo em palhetas e fazendo essas palhetas girarem, e isso fazendo girar uma energia, a gente chama isso de turbina. Então a gente tem as duas funções muito similares, o que vai diferenciar é a geração de energia. O compressor ele gasta energia para comprimir o ar, a turbina usa o ar em movimento, pode comprimido ou não, para gerar energia, mas eles são basicamente a mesma coisa. Essas turbinas de aviões ou outros dispositivos que utilizam esse sistema de turbocompressor, eles têm a turbina e o compressor no mesmo eixo, como é o caso aqui da turbina de avião. Então, inicialmente aqui existe um motor elétrico que vai girar essa turbina, que vai gerar esse sistema como um todo, e essas palhetas da frente aqui, essas palhetas mais frontais, elas atuam como compressores. Então, o eixo já em movimento, por alguma energia qualquer, ele vai comprimir o ar e jogar o ar comprimido para dentro desse sistema. Parte do ar passa por fora aqui para refrigerar o sistema, parte do ar passa por dentro para fazer a turbina funcionar propriamente dita. Então a gente tem aqui essa parte girando já, com o motor girando, com o eixo girando, vai comprimir o ar, jogar o ar comprimido aqui para dentro. Cada conjunto de palhetas, igual essa daqui, gera mais compressão, então são estágios onde o ar vai aumentando a pressão interna, até chegar aqui dentro na câmara de combustão com a pressão máxima desse compressor. Todas essas palhetas anteriores à câmara de combustão, essas que estão destacadas aqui em verde e roxo, são palhetas que são usadas como compressor. A partir desse momento, o ar ele já está aquecido, já está sob pressão, é injetado combustível nessa câmara de combustão e uma fagulha elétrica faz esse combustível inflamar. Então ele começa a pegar fogo aqui dentro, o combustível líquido pegando fogo vai aumentar muito a temperatura, aumentar muito a pressão interna. Então esse ar que já estava comprimido vai aumentar a sua temperatura e a sua pressão e vai ser direcionado para essas palhetas posteriores aqui que trabalham como turbina. Então esse ar comprimido com bastante pressão, onde tem aqui um aumento brutal de pressão pela queima de combustível, faz ele ser direcionado contra essas palhetas aqui, e essas palhetas vão girar trabalhando como turbina, elas vão girar aqui com esse fluxo de ar, fazendo com que esse eixo inteiro gire. Então, no primeiro momento, o motor elétrico vai tocar esse motor aqui, essa turbina, até ela começar o combustível começar a ser queimado. A partir do momento que o combustível começa a ser queimado, a própria queima faz a turbina funcionar e garante esse funcionamento contínuo, tanto do compressor aqui na fase frontal, quanto da turbina na fase posterior. Eu também vou deixar um link para vocês assistirem um vídeo de um teste que foram feitos, desenvolvimento e testes de uma turbina da General Electric, para vocês verificarem como que esse produto funciona, como que esse produto é na prática. Nesse vídeo mostram testes de projeção de gelo, projeção de ensaios simulados com carcaça de animais, como se fosse a colisão com pássaros. Então todo esse material, todo esse produto, ele tem que ser resistente a esse tipo de interferência para garantir a segurança em voo, para garantir a segurança do avião. Eu não vou passar ele aqui para vocês assistirem não, mas eu vou deixar o link para vocês assistirem depois. O foco nosso nesse exemplo é essas palhetas que ficam aqui na zona de turbina. Então essas primeiras turbinas aqui que pegam todo o ar aquecido, elas têm uma temperatura típica de trabalho em torno de 950 graus Celsius, e elas precisam ter resistência mecânica porque elas é que vão fazer todo esse motor girar, todo esse tubo compressor funcionar. Então a passagem de ar sobre essas palhetas vai empurrar essas palhetas e essa turbina vai começar a girar em função disso. São materiais que precisam manter as propriedades mecânicas adequadas a 950 graus Celsius, além da própria resistência à corrosão. Então aqui a gente tem uma somatória de duas características. Nós vimos no tópico passado a questão da fluência, que pode ser um problema nesse caso, né? Então esse material tem que ser resistente à fluente, tem que ter resistência à corrosão e tem que ter resistência mecânica adequada. Essa aqui é uma fotografia real de uma turbina. Vocês podem ver aqui as dimensões que, dependendo do tamanho do avião, dependendo do tamanho da turbina, as dimensões são bem exageradas. Aqui é uma turbina média, ela não é nem das pequenas nem das grandes, mas
ela tem aqui algumas dimensões já bem características. Pela própria instalação elétrica, a instalação industrial aqui atrás, dá para ter uma noção do tamanho dessas turbinas. Aqui na frente tem a entrada de ar e as palhetas de compressão, e aqui as palhetas da fase da turbina. Cada uma dessas aletas aqui, que a gente está falando chamando de palheta, é um material que é colocado aqui, que esse aqui é o foco desse estudo de caso, principalmente essas primeiras aqui, onde todo o combustível, todo o ar aquecido pega primeiro nessas frontais aqui. Então, falando aqui dessa segmentação e com características diferentes de cada um deles, essa fase frontal a gente pode trabalhar com materiais em temperatura ambiente, então a gente vai dimensionar o produto aqui para trabalhar em temperatura ambiente. Na fase de compressão, a temperatura chega até 400 graus Celsius. Aqui a gente pode usar aço inox, pode usar ligas de titânio, pode usar alguns outros materiais que são disponíveis. E nessa parte de turbina, a gente já tem temperaturas bem mais altas, e aí a gente usa a superliga de níquel para poder segurar a onda e poder atender plenamente ao produto. Bom, vamos então pegar o caso aqui, 950 graus Celsius como temperatura de trabalho. Se a gente for naquela tabelinha lá, onde a gente tem a temperatura de 70% da temperatura de fusão e o tempo que o material vai gastar para perder 1 milímetro de sua espessura, a gente pode ver que o níquel ele tem uma característica típica de 600 horas na temperatura de 1727 Kelvin. Ele vai ter aqui um tempo de resistência de 600 horas. Se a gente pegar já 70% da temperatura do níquel, é 935 graus Celsius. Então, essa informação aqui de 600 horas, ela já pode ser considerada para essa temperatura de 950 graus Celsius. O que quer dizer com isso? Que na temperatura prevista, em 600 horas, o níquel vai perder 0,1 milímetro de espessura. Então, essa aqui é a primeira informação. Essas palhetas elas têm de 1 a 2 milímetros de espessura, e perder 10% em 600 horas é muito pouco, né? Se a gente for considerar o tempo previsto de utilização de uma turbina igual a essa, nós estamos falando de prazos aqui em torno de 5.000 horas. Então, se a gente for perder 10% em 600 horas, esse produto somente feito de níquel não seria adequado. Então, a gente teria que trabalhar com a adição de elementos de liga no próprio níquel, que vem daí a utilização das superligas de níquel, para tentar aumentar o tempo de vida desse material. Fazendo aqui só uma relação direta de variação de massa com variação de espessura. Esse comportamento parabólico, né, como é o caso da liga de níquel, ele vai ter uma variação de massa ao quadrado em função do tempo, e aqui uma constante. Nós vimos no exercício da aula anterior que a variação de massa pode ser traduzida em espessura. Então, a gente tem também um entendimento desse comportamento parabólico como sendo espessura ao quadrado, uma outra constante parabólica, em função do tempo. Esses valores de constante vão mudar, mas a relação entre variação de massa ou variação de espessura é proporcional. Então, a gente consegue ter uma noção de que a variação da espessura, como a espessura proporcional à massa, a variação de espessura também vai ter um comportamento parabólico em função do tempo. Partindo então dessa relação de espessura ao quadrado e tempo, a gente sabe o seguinte, olha, num determinado tempo 1, de 600 horas, vindo aqui dessa tabela, ele vai perder 0,1 milímetro de espessura. Então, tudo bem, a temperatura aqui está aproximada, essa tabela aqui ela é considerada a 70% da temperatura de fusão do material, a gente está trabalhando aqui num valor bem próximo da temperatura de fusão do níquel, dos 70% da temperatura de fusão do níquel. Então, se a gente pensar nessa temperatura de trabalho, num tempo 1, numa espessura 0,1, como é o próprio dado da tabela, ela já é construída para esse valor de 0,1 milímetro, a gente tem como encontrar essa constante Kp aqui, que vai ser x ao quadrado sobre tempo. Então, eu tenho aqui x1 ao quadrado, dividido pelo tempo de 600 horas, eu vou encontrar essa constante. Encontrando essa constante, eu posso fazer uma estimativa de perda de espessura por um outro tempo, que seria o tempo de 5.000 horas. A gente então tem como prever qual vai ser a espessura perdida no tempo de vida do produto, que é de 5.000 horas. Dessa forma, a gente
vocês podem calcular ou não a constante, vai depender da forma que vocês quiserem resolver essa questão. Vocês podem deixar ela indicada, que vai ser x2 ao quadrado dividido pelo tempo. Eu estou dando o índice 1 aqui, só para a gente poder saber tempo 1, espessura 1, tempo 2, espessura 2. Como a temperatura é constante, a constante Kp aqui vai ser constante, então basta eu conhecer a constante que eu posso calcular a espessura em qualquer tempo. Então, fazendo essa continha simples aqui, deixei aqui ela indicada. Como o comportamento é parabólico, quanto mais o tempo passa, mais eficiente é a camada passiva, mais ela vai reduzir a taxa de corrosão. Mas a gente encontrou aqui que em 600 horas ele perderia 0,1 milímetro, em 5.000 horas ele vai perder quase 0,3 milímetros. Então a gente está falando aqui de uma perda de 30% de espessura na temperatura de trabalho de 5.000 horas do produto. Pode até ser considerado interessante, mas 30% já é, pensando em limites de segurança, pensando em aplicação do produto, já é bem complicado perder isso tudo. Pensando então que não é muito interessante perder 30% de espessura no tempo de vida, a gente pode pensar em usar um elemento de liga que tem um comportamento melhor que o níquel, por exemplo, um tempo melhor que o níquel ou uma temperatura de fusão mais alta do que o níquel, ele pode trazer um certo benefício aqui para essa estrutura. Assim como a gente já sabe que na liga ferrosa, adicionar um elemento de liga mais resistente do que ela, do ponto de vista de corrosão, vai gerar um produto mais resistente à corrosão, a gente pode fazer a mesma coisa para o níquel. Então, assim como a gente adiciona cromo no ferro, vamos ver o que vai acontecer se a gente pensar em adicionar cromo ao níquel para aumentar a resistência à corrosão do níquel. Se a gente for olhar para o cromo, tem um ponto de fusão de 2148 Kelvin e 70% desse ponto de fusão vai dar aqui 1504 Kelvin, que é o equivalente a 1231 graus Celsius, enquanto que o níquel vai dar 935 graus Celsius. Então vamos tentar trazer o comportamento do cromo para a temperatura de trabalho, já que nessa temperatura de 1231 graus Celsius, ele vai gastar 1.600 horas para perder 0,1 milímetro. Então a gente pode prever qual que é o comportamento dele na temperatura de trabalho. Nesse caso a gente precisa de uma informação adicional, porque vai precisar aqui da energia de ativação dele. Vocês vão lembrar que eu já mostrei para vocês nas aulas anteriores que a gente pode pegar aqui uma constante que tem um comportamento exponencial em relação à temperatura, então ele vai seguir a lei de Arrhenius. Eu já mostrei que o log neperiano dessa constante é inversamente proporcional à temperatura. A gente pode plotar o log neperiano em função do inverso da temperatura. Isso aqui vai dar uma reta com inclinação negativa e a inclinação da reta aqui é menos Q sobre R. R é a constante dos gases, Q é a energia de ativação. Então, se a gente já souber esse valor aqui de energia de ativação, que também é tabelado, ou pode ser encontrado a partir de dados experimentais, a gente consegue encontrar uma nova constante numa nova temperatura. Então, nesse caso, a gente vai ter que usar esse tipo de informação para tentar encontrar qual que é a constante do cromo na temperatura de trabalho próxima aqui de 950 graus Celsius. É isso que a gente vai fazer agora. Então, partindo aqui dessa informação, sabendo que a energia de ativação é 330 kJ por mol, usando a constante do universal dos gases, a gente consegue calcular essa inclinação, então a gente consegue calcular dois pontos quaisquer da curva a partir de um ponto de referência. A gente já tem que a 1504 Kelvin ele vai gastar 1.600 horas. A gente tem aqui a temperatura de 1504, a gente consegue calcular a constante. E a partir desse ponto, a partir dessa inclinação, a gente vai calcular a constante a 1.208 Kelvin, que seria a constante na temperatura aqui do níquel. Fazendo essa relação, então a gente tem que aqui a espessura 1 ao quadrado, a constante a 1504, a espessura 2, a constante a 1208 Kelvin. Isso para perder 0,1 milímetro de espessura. Uma outra forma
além de fazer graficamente, além de usar o menos que sobre R para calcular a inclinação do gráfico e calcular as constantes, a gente pode fazer uma relação entre essas duas equações. Sabendo que 0,1 milímetro ao quadrado a 1504 vai ter um tempo de 1600 horas, a gente também consegue encontrar essa relação, porque aqui a gente também tem uma informação de, por exemplo, 0,1 milímetro numa outra constante num tempo 2. Então a gente consegue aqui, de certa forma, trabalhar essas duas equações e chegar num resultado. Aqui seria, por exemplo, o tempo para perder 0,1 milímetro. Então, eu vou pegar aqui, vou tentar achar o tempo 2 a partir dessa relação. Sabendo que essa constante vale, ela segue a equação de Arrhenius, então ela vai ter um valor para exponencial, E elevado a menos Q sobre R. Se a gente trabalhar essas duas fórmulas, igualando aqui o 0,1 das duas, eu vou ter que Kp 1504 T1 é igual a Kp 1208 T2. Isolando os termos aqui T1 T2, eu vou ter essa relação, o A vai cortar, aqui em cima tem A, aqui embaixo tem A, corta esses dois, vai sobrar que T2 sobre T1, o T1 eu tenho, eu quero saber o T2, é elevado a menos Q sobre RT, temperatura 1, temperatura 2, o Q é igual para os dois casos, o R é igual para os dois casos, muda o T1 em relação ao T2. T1 vale 1504, T2 vale 1208. Então, substituindo nessa equação, sabendo que o valor de Q, sabendo o valor de R, sabendo o valor das duas temperaturas, sabendo o valor do T1, eu vou encontrar o T2 aqui, vai ser a única incógnita na minha equação. Então, fazendo esse cálculozinho, a gente vai encontrar que o tempo 2 é aproximadamente 1 milhão de horas. Significa que o cromo, na temperatura de 935 graus Celsius, ele vai demorar 1 milhão de horas para perder 0,1 milímetro de espessura, o que já é bem mais considerável em relação ao produto, que vai ter uma vida aí de 5.000 horas. Então, se fosse usar somente cromo, seria muito mais interessante do que usar somente níquel. Aqui a gente pode ter uma visão de como que o cromo vai se comportar em temperaturas elevadas, né, comparado com o níquel nessa mesma temperatura aqui de 935 graus Celsius. Calculando essa espessura perdida em 5.000 horas, que é o tempo de vida do produto, a gente viu aqui que ele vai gastar 1 milhão de horas para perder 0,1 milímetro. Então a ideia é saber quantos milímetros ele vai perder no tempo de vida do produto, que é de 5.000 horas nessa temperatura aqui. A gente já tem essa relação de temperatura e de espessura, de tempo e espessura. Então a gente pode voltar numa equação igual a essa aqui, tendo tempo, tendo espessura, a gente acha constante. E aí eu posso, com a constante na temperatura contínua de 935 graus Celsius, a gente pode calcular uma outra espessura num outro tempo. Então a gente vai ver dessa forma aqui, já sabendo essa relação de tempo de 1 milhão de horas com espessura de 0,1 milímetro. E se eu for usar o cromo na temperatura de 935 graus Celsius, num tempo de vida de 5.000 horas, esse cromo vai ter uma perda de espessura de 0,00700069 milímetros, que é bem mais interessante para o produto do que usar o níquel que a gente viu ali, que vai ter um tempo de 600 horas para perder 0,1 milímetro. Então a gente tem uma estimativa no tempo de produto, né, comparando com o níquel, que seria de 0,3 milímetros, a gente está indo aqui para 0,0070 milímetros. Vocês podem ver que o cromo é bem mais resistente à corrosão do que o níquel, mesmo em temperaturas mais altas. Mas na prática a gente não vai usar o cromo puro nem o níquel puro, né? Então nós vamos usar ligas, e as ligas vão ter um comportamento intermediário entre o cromo e entre o níquel. Dados experimentais dessa liga já mostram aqui que 20% de cromo a 950 graus Celsius vão dar aqui resistências à corrosão na ordem de 10 vezes. Então, se a gente partir daquele valor de 600 horas, nós vamos chegar aqui num valor de 6.000 horas para perder 0,1 milímetro. Então, esse comportamento desses materiais, ele é possível ser estimado a partir desses dados tabelados que eu mostrei para vocês. Outras possibilidades para esse tipo de produto seria, em vez de usar elementos de liga, seria criar revestimentos artificiais na superfície desse produto. A grande desvantagem, como eu já mencionei para vocês, é que revestimentos que não se renovam, eles podem sofrer trincas, eles podem sofrer
alguns tipos de danos mecânicos, danos físicos que ah, vão dificultar a utilização do produto em longos tempos, né? Uma possibilidade seria colocar óxido de alumínio através de plasma, ou até mesmo o alumínio por plasma, ou como revestimento metálico por deposição, por imersão a quente. São diversas as possibilidades, com a finalidade de se formar o óxido de alumínio na superfície, que vai aumentar a resistência à corrosão, porém tem esse problema de trincas não serem bem-vindas e defeitos não serem bem-vindos, né? Então, podemos criar aqui algumas alternativas em relação a criar superligas, mas sempre com essa desvantagem de não ter um tempo aí muito, de não ter uma duração, né, uma resistência mecânica muito acentuada. Esses revestimentos cerâmicos são tipicamente frágeis e os materiais, por dilatação térmica, ele pode gerar trincas e vão gerar uma taxa de corrosão bem acentuada nos defeitos, nas trincas. Esse diagrama aqui mostra só mesmo essa questão de aplicação de um metal para depois gerar o óxido. Então a gente tem aqui a liga de níquel revestida de alumínio e depois uma formação de um filme de óxido de alumínio e misto, né, óxido de alumínio com óxido de níquel misturado aqui na formação do filme. Essas desvantagens, como eu mostrei para vocês, são basicamente ligadas a defeitos, a trincas e a não renovação dessa estrutura, além de revestimentos cerâmicos na superfície de metais atrapalharem processos de solda. Então, isso pode comprometer um pouco a utilização do produto. Isso não é via de regra, mas pode gerar um problema no produto. Tudo isso é possível ser contornado com o investimento certo, com a tecnologia certa. A gente pode sim usar esses materiais sem que eles apresentem grandes problemas, mas é sempre uma relação entre custo e benefício. Tem que verificar o que é mais interessante para o produto, o que é mais interessante para aquela aplicação específica. Aqui um exercício que eu vou deixar para vocês, né? A utilização de metais refratários como tântalo, nióbio, molibdênio e tungstênio, que são considerados metais refratários por terem pontos de fusão na ordem de 3.000 kelvins. Vocês vão fazer uma análise se esses materiais são viáveis para a construção de turbinas de aviões a partir dessas tabelas que eu mostrei para vocês. Então esse é o exercício que eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Olhando então aqui para esse exercício, né, a gente tem esses metais refratários que têm pontos de fusão bastante elevados, e se a gente for pensar neles como alternativa para formar liga resistente à corrosão, a gente teria que conferir os dados tanto de tendência à oxidação. Lembra que cromo e alumínio têm tendência à oxidação mais forte que se protege. Se esses metais se protegem, eles vão ter na tabela um tempo de vida bastante longo. O cromo a gente viu que na temperatura de 1000 na temperatura de 70% da fusão do cromo, ele tem 1.600 horas de tempo de vida. Talvez esses metais também tenham um comportamento similar ao cromo. Então são duas coisas que a gente tem que olhar, que a gente olhou para o alumínio, que a gente olhou para o cromo. Se ele tem tendência a formar filme passivo e a eficiência desse filme passivo. Então se a gente for trazer aqui a tabelinha de energia, indicando aqui a tendência termodinâmica desses metais sofrerem o processo corrosivo, a gente pode ver que... Cadê meu apontador aqui? A gente pode ver aqui que tântalo, nióbio tem tendência à oxidação, assim como o cromo, bem mais alta que o ferro. Então a gente já pode, numa primeira abordagem, pensar o seguinte: olha, beleza, se eles têm tendência a oxidar, eles podem formar filme passivo. Então vamos olhar aqui, ó, tântalo, nióbio, cadê o molibdênio? O molibdênio está aqui e o tungstênio está aqui. Tungstênio, mais ou menos, está bem próximo aqui do aço para formar o óxido tungstênio. Molibdênio também está próximo do aço. Tântalo e nióbio estão mais altos que o aço, na mesma ordem de grandeza aqui do cromo. Então pode ser até interessante, pode ser que eles formem película com certa facilidade, já que o cromo está na mesma ordem de grandeza, já que o cromo forma película com facilidade. Então, se a gente fosse apostar nesses 4 metais, eu diria que tântalo e nióbio estão mais propícios do que o molibdênio e o tungstênio. Se a gente fosse usar esses molibdênio e tungstênio como elemento de liga para aumentar a resistência à corrosão, a gente teria aqui uma tendência de formação de filme tão grande quanto a do aço.
Não que isso seja ruim, porque a formação de película vai sempre passivar o filme. A questão é, a película ela é aderente, ela é passiva, ó, desculpa, ela é aderente, ela é maciça, tem falhas, tem bolhas, tem tendência a desplacar, tem tendência a não desplacar, e se é sólida em temperaturas mais altas, isso que a gente tem que avaliar. Olhando para outra tabela, a tabela que mostra que a redução de 0,1 milímetro na 70% da temperatura de fusão desses metais, lembrando que esses metais refratários têm uma temperatura de fusão muito alta. Se a gente for olhar aqui, ó, tântalo, nióbio, tungstênio, molibdênio, com essas temperaturas bastante elevadas, a gente pode verificar que o tempo de vida é muito curto. É um indício de que o filme formado não tem resistência a altas temperaturas, que o metal, o óxido formado, é um óxido que tem tendência a volatilizar, já que o tempo é tão curto assim, significa que a gente está falando de abaixo de 15 minutos, abaixo de 10 minutos, esse tempo aqui para perder 0,1 é muito rápido. Isso indica que esses óxidos desses metais refratários não são óxidos que vão gerar uma resistência à corrosão muito interessante no material. Tudo bem que a temperatura aqui é bem mais alta do que os demais, né? A gente pode até fazer uma estimativa e verificar se não, né? A temperatura de 70% é muito superior, nós estamos falando aqui quase em 3.000 graus kelvins, enquanto que os outros metais aqui a gente está falando praticamente na metade do tempo. Dá para se fazer uma estimativa, mas daqui a gente já esperaria ter uma resistência um pouco maior se esses óxidos fossem sólidos nessas temperaturas. Então, se o óxido tem uma temperatura de ebulição menor do que a do próprio metal, em outras palavras, o óxido formado tem tendência a se formar na forma gasosa, a gente já começa a pensar que esses metais não são tão interessantes assim. É melhor ficar mesmo com o cromo e com o níquel que está dando certo, né? Bom, por hoje é só e a gente se vê